Boa tarde, a gente está aqui com mais um Resenha Podcast e a gente está com essa participação especial da Glória, porque hoje é um episódio especial do Dia da Mulher. E para comemorar, né, normalmente é sempre o Jonathan e o Cauã, só que hoje temos eu e a Elza, Cristina e Elza, para apresentar esse episódio. Então vamos começar. Glória, qual foi a sua inspiração para começar nessa área da biologia? Bom, antes de responder, né, agradecer o convite, né, sei que eu demorei um pouquinho para executar esse convite aí com vocês, mas que bom que eu tô aqui logo, né, no dia de hoje com as minhas duas queridas alunas. E sim, em relação a essa sua pergunta, o que é que me inspirou para a biologia? Eu acho que desde criança, assim, pelo menos é o que minha mãe contava, né? Eu sempre gostei de animais e tal. E quando eu estudava no ensino fundamental, eu sempre me vi, assim, preferindo a matéria de ciências, né? O assunto de ciências, a disciplina de ciências. Tinha um professor que eu gostava muito dele, professor de ciências, e ele, como ele via que eu gostava, ele sempre me pedia, era como se eu fosse a monitora, né, da disciplina dele. E então, assim, foram coisas que eu acho que eu já tinha essa inspiração natural mesmo, esse gosto. E também na escola, né, de ter professores que me inspiravam dentro daquela área que eu sempre gostei. Então, embora eu tinha dúvida entre fazer vestibular para veterinária ou para biologia, né? Eu tentei os dois, porque eu me via veterinária, mas realmente eu acho que, sabe, né, tudo tem seu motivo, porque eu não tenho coragem de dar uma injeção na minha cachorra, dói mais em mim do que nela. E aí fui para biologia, né? Gostei, fiquei, né? Fiz a licenciatura e o bacharelado e estou aqui, né? Na escola e no estado, dando aula de biologia há 18 anos. Nesse sentido da veterinária, a senhora acha que se tivesse ido para a área de veterinária seria muito diferente do que é hoje em dia? No sentido de estilo, de jeito de ser, de animais em casa, porque todo mundo sabe que a senhora tem vários animais e cuida, que adora gatos e cachorros. Eu acho que eu não ia ganhar dinheiro como veterinário, porque eu ia ficar sem dinheiro, né? Porque eu acho que sabendo fazer e podendo fazer mais ainda, né, pela saúde dos animais, eu acho que eu ia, como é que diz? Eu ia à falência como veterinária, né? Ia ficar ajudando os animais. Né? Ia ser veterinária voluntária sempre, né? Não ia ser uma profissão por dinheiro, eu acho. Então, mas eu acho que tudo acontece quando tem que acontecer. Hoje em dia a senhora faz alguma coisa que tem a ver com a área de veterinária ou a senhora tem vontade? Não especificamente, não, mas com os meus bichos, né? Como eu sempre tive muitos animais, eu queira ou não queira, você acaba pegando algumas manhas, né? Alguns macetes de ouvir de veterinários. Com a experiência que quem cria bicho acaba aprendendo um pouco, né? Já de identificar, né? Quando o animal ali tá com algum probleminha, mas eu sou totalmente leiga, posso dizer que eu sou totalmente leiga nessa parte, né? Eu corro pro veterinário mesmo e peço socorro ao profissional, né? Pode. Quais são alguns lugares que a senhora já visitou? Eu nunca saí do Brasil, né? Mas já visitei o Jalapão, né? Que é na região norte, ali pro lado do Tocantins. Fernando de Noronha, que era meu sonho, né? Mais do Nordeste mesmo, estado de Pernambuco, praias, principalmente praias. E acho que já viajei bastante, assim, mas principalmente pelo Nordeste mesmo. Ainda quero conhecer a região norte mesmo, assim, lá para o meio da floresta, né, da Amazônia. Tenho vontade de conhecer também a parte lá do Mato Grosso, que eu ainda não conheço. E é isso, mas viajei mais pelo Nordeste mesmo. Essa vontade de conhecer lugares como florestas, por exemplo, né? É algo que vem da biologia que a senhora gosta ou é algo mais por vontade mesmo? As duas coisas, porque quando eu estou no ambiente natural,
né? Quando eu estou fazendo uma trilha, que eu adoro fazer trilha, eu me conecto de uma outra forma, tipo, talvez essa rotina de todo dia estar no meio de muita gente, né, dentro da escola. Aí quando a gente chega em casa no fim de semana, você quer uma coisa, né, diferente. Então quando eu tô no meio da trilha, numa serra, numa cachoeira, realmente é como se eu me conectasse com uma energia para me refazer para a semana. Então é por isso que eu gosto bastante. Nesses lugares que a senhora já visitou, a diferença da natureza, da mata, das plantas, teve alguma diferença comparada aqui em Fortaleza? Porque a senhora disse que já foi para Fernando de Noronha. Sim. Eu sei que lá tem toda uma questão ambiental e tudo mais. Não, assim, em todo lugar que a gente vê, eu confesso que eu fui com muita expectativa, e realmente o lugar é lindo, né? Mas em todo lugar, e ainda mais hoje, olha que faz muitos anos que eu fui lá. E tipo, o que é que me chocou? A questão do lixo. Claro que é um arquipélago, é uma ilha, então a questão da retirada do lixo de uma ilha, né? Mas eu já achei muito, então eu achei que ia chegar lá e ia estar tudo lindo, perfeito, limpinho, né? E não é, e é o mesmo problema que a gente enfrenta nas praias que a gente anda, né? O pessoal realmente não colabora com a questão do lixo. Mas realmente, né, esses locais chamam a atenção por aquela beleza natural que ainda, né, pelo menos em alguns ambientes, você ainda vê ali só a natureza, né? Eu gosto de admirar isso, uma cachoeira. Tem um monte de gente tomando banho na cachoeira. Para mim já não é a mesma visão. Já perde meio o encanto, né? Então, mas em todo lugar tem, né? Em todo lugar tem a nossa interferência, boa e ruim. Mas eu tento filtrar, eu tento aproveitar o melhor, né? O mais bonito, que me encanta esse tipo de ambiente, para o meu bem-estar. Eu já fui, falando um pouco do local, né, que a gente está falando, mas eu já fui sobre muita gente que vai turistar, por exemplo, a Paris, tem uma quebra de expectativa muito grande sobre o ambiente lá, porque lá é muito sujo, rato, essas coisas. E aí eu sei que tem uma síndrome, parece, de turistas que ficam em choque, porque, por exemplo, a pessoa passou a vida inteira criando expectativa sobre visitar aquele local, juntou dinheiro, chega lá, foi algo totalmente diferente, aí a pessoa fica surpresa, que acontece muito, né? Sim. As pessoas às vezes vão visitar locais que sempre vê pela internet tudo muito bonito, mas quando vai lá é muito diferente. E que na verdade, assim, a gente vê muito isso. Por exemplo, eu já visitei locais aqui pertinho, na Serra de Baturité, que eu já fui há alguns anos atrás e era bem mais natural, bem mais preservado. E aí quando eu chego naquele mesmo local, naquela mesma pousada, eles devastaram a área para aumentar o estacionamento. Então tiraram o jardim logo da frente de quem chega para deixar calçamento para caber mais carros. E essa visão, infelizmente, capitalista mesmo, né, do local, acaba tirando a beleza justamente que as pessoas procuram lá. Então me choca. Às vezes isso afasta até os próprios turistas. Sim, eu me decepcionei bastante, porque eu sempre ficava naquela pousada. E aí você vê uma transformação que muitas vezes acham, né, as pessoas acham que ficou melhor. Ficou melhor para quem? Para você que chega com seu carro, que já vem poluindo, né? Mas para aquela flora e fauna que foi tirada ali, né? Aí é realmente a visão do lugar de cada pessoa, né? Me incomoda muito. Quanto mais bicho perto de mim, quanto mais planta perto de mim, mais perfeito. Em questão da senhora disse que adora ver cachoeira, a senhora acha que tem muitas cachoeiras ainda na mata? Eu digo por experiência própria, que, né, perto da cidade onde eu moro tem uma cachoeira que até chegar é uma andança aqui só, mas é muito linda e pouquíssima gente vai. A senhora acha que essas cachoeiras que estão sendo desmatadas, assim, né, essas árvores que estão sendo desmatadas para construir estacionamentos, prédios, essas coisas assim, com o tempo vai sumir esse ambiente?
de natureza. Se você está destruindo, né, a natureza vai te dar uma resposta, né? Então, eu dou o exemplo desse local que eu visitei, que além do estacionamento, mais lá para dentro, porque tem uma parte de camping, o que foi que fizeram? Uma parte da mata eles limparam, né, para colocar barracas de madeira como, né, barracas de camping para você alugar e tal. Então, assim, todo mundo acha lindo porque são chalezinhos, as barraquinhas bonitinhas, né? Tem mais essa opção. Mas pra mim, que eu olho por trás disso, né? Porque há tempos atrás eu andava naquela mesma mata e eu via cobra, e chegar lá e ver só aquelas barraquinhas de madeira para agradar os hóspedes, e você olha o chão e tá todo limpo, né? Digamos assim, devastado, é chocante, né? Então, assim, se você vai tirando, tira o sentido, né? Vai tirando aquele, pode ser que aquele lugar se transforme tão completamente que não tenha mais sentido, nem pra gente visitar, e lógico, né? Pior ainda, o principal, não tem mais o sentido daquela natureza ali, porque não existe mais, né? Por que a senhora escolheu a biologia e não a botânica? Porque, na verdade, assim, o curso, né, é Ciências Biológicas, né? O nome do curso na Universidade Federal do Ceará é Ciências Biológicas. Dentro do curso de Ciências Biológicas, você tem vários departamentos. Tem o departamento de Bioquímica, tem o departamento da Zoologia e tem o departamento de Botânica. Então, é como se fosse ali uma especialidade dentro do curso de Ciências Biológicas, né? Então, como eu fiz a licenciatura e o bacharelado, e aí quando eu concluí a licenciatura, e aliás, a minha graduação, meu trabalho final de graduação foi no departamento de Botânica com as algas, né? Mas, como eu terminei a licenciatura, e já que eu tinha a licenciatura e apareceu o concurso para professor, né? Que você tem que ter a licenciatura, aí já entrei no concurso e tô aqui na escola, né? Sendo um pouquinho, tentando levar um pouquinho de botânica para vocês, né? De tudo um pouco da biologia. A não ser professora, teve alguma outra área da biologia que a senhora quis seguir? No começo, isso acontece muito com quem ingressa nas ciências biológicas. Você já imagina sempre, de ser aquele biólogo de campo, ser aquele biólogo que vai ver golfinho, né? Que vai cuidar de golfinho, de tartaruga, que tem essa galera que segue, né? Mas aí a gente entra na graduação, conhece as diferentes possibilidades. E, como eu disse, como o curso, na minha época, podia fazer a licenciatura e o bacharelado, então eu tive a oportunidade de trabalhar com a pesquisa, no caso com as algas, né? Aí, pesquisa de campo e tal. Tive também a oportunidade de fazer disciplinas que me dessem ferramentas para estar numa sala de aula, né? Que é a licenciatura. Então, foram os caminhos que foram aparecendo. Né? Talvez se não tivesse o concurso naquele ano, né? Pertinho lá de quando eu me formei com a licenciatura, talvez eu tivesse usado mais a bagagem do bacharelado e ingressado numa área mais, né, daquele biólogo mesmo, mais de campo e tal. Então, é o caminho que vai aparecendo pra gente, né? A senhora se interessa em fazer algum doutorado nessa área de biologia? Assim, eu não sei, assim, eu comecei o mestrado, mas envolvia tanto biologia como educação. Mas eu acabei desistindo, né? Foi na época que a minha mãe faleceu. E outros fatores também, assim, pra mim naquele momento não fazia sentido. Eu não conseguia ver sentido. Né? Mas é claro que é muito bacana pra quem gosta, pra quem enfrenta um mestrado, que não é fácil. Mas não é a minha prioridade, assim, não é hoje em dia, e ainda mais pelo momento que eu passei no final do ano passado. Parece assim que eu né, despertei para um outro, para outras prioridades em relação à minha saúde física, mental. Então, assim, se fosse para fazer um mestrado no final do ano, eu não teria condições. E hoje eu consigo vislumbrar, porque você não precisa só pesquisar fazendo um mestrado. Todo professor, né, ele é um pesquisador.
Desde um projeto que a gente encara na escola, desde algo que eu queira fazer lá, sei lá, fazer uma composteira no meu quintal. Então, assim, para mim, eu já estou contribuindo com esse conhecimento, né? Tento trazer um pouquinho para vocês. Então, para mim, isso já é a minha maior contribuição dentro da minha visão, da minha paixão, né? Do meu respeito pelo estudo da vida, né? Que é a biologia. A senhora, acho que não sei, né? Todo mundo sabe, mas agora pratica, ou pelo menos praticava antes de machucar o dedo, vôlei. Tirando o vôlei, a senhora pratica mais algum esporte? Não, no momento não. E o pior é que nem o vôlei, né? Eu machuquei o dedo aqui, sério, ainda estou de molho, não dá. Só que na verdade não voltei porque eu tô com uma fratura na coluna, né? Então, assim, eu nunca fui assim, mas eu gostava muito do Muay Thai, né? Fiz um tempo de Muay Thai, mas a coluna, né, a idade vai chegando, descobri o Muay Thai um pouco tarde, mas ainda fui, né? Me ajudou muito na questão da liberação mesmo da ansiedade, das emoções, e lamentei muito ter que sair, mas por conta da coluna não aguentou muito, né? E o vôlei também acabou sendo também uma outra paixão, que eu vou voltar para a escolinha, deixa só a fratura, né? Se ajeitar, melhorar, que eu vou voltar. Mas eu sou difícil com atividade física, tem que ser assim, alguma coisa que eu goste mesmo. Senão, eu não sou exemplo, viu? Para ninguém. Falando um pouco de paixão, algumas pessoas que têm a sorte de ser aceitas no seu Instagram, percebem que a maioria das fotos no seu Instagram é tudo por gato. A maioria é gato. Alguma coisa pra falar sobre isso? Pois é, não, tem a sorte que eu aceite, olha só, meu Deus. Às vezes não, é porque às vezes eu não aceito porque eu não reconheço quem é. Né? A galera coloca uns nomes tão esquisitos que quem é? Eu só aceito quando eu tenho certeza. Pois é, né? Uns Pokémon, umas coisas lá. E aí eu não sei quem é, eu só aceito realmente quem eu conheço. E aí, e eu fiz o Instagram pros meus gatos. Só que eu acabei deixando de lado e acabo postando as fotos deles no meu Instagram, né? E aí eu me lembrei muito do meme, assim, cara, eu boto tanta foto do gato, eu acho que dos gatos, que o povo deve assim, meu Deus do céu, ela só bota foto de gato, mas ao mesmo tempo, né, aquele meme entre gateiros, sim, problema seu, eu posto mesmo, eu gosto mesmo, olha se quiser, mas vai ter foto de gato, todo dia, todo tempo, né, toda hora, porque é uma paixão mesmo que eu tenho. A senhora tem quantos gatos? No momento, 13. E o processo de ter eles e tal, a senhora pegou na rua? Todos os meus foram tirados da rua ou, claro, na verdade, né, no final de tudo, todos eram animais abandonados. Ou eu peguei diretamente na rua, porque quando eu vejo um filhote, quando é um adulto eu até me aguento, mas quando é um filhote realmente, né, mais indefeso, eu pego mesmo. Ou estavam com outras pessoas, né, que eu disse, não, pois eu vou adotar esse aí, né? Mas todos foram. Porque é muito complicado cuidar de um animal, né? Principalmente tendo 13 gatos. Eu tenho, acho que agora eu devo ter uns 4, mais um cachorro, e já é muito complicado, mas imagina 13 gatos para cuidar assim. Como é que é pra senhora? É complicado. E assim, eu moro sozinha, né? Sozinha assim, com eles, né? Só com os meus bichos. E além dos 13 gatos, ainda tem 4 cachorros que dão mais trabalho, né, do que os 13 gatos. Mas é isso, realmente você tem que ter uma dedicação. Assim, hoje eu vejo a minha casa quase como um abrigo, né? Eu moro lá porque, enfim, mas a casa é deles, né? Eu já não tenho mais meu pai e minha mãe lá comigo, mas sempre eu tive gatos. Né? E hoje eu só me sinto assim, a humana que mora lá, né? Que nos dá carinho, que nos alimenta. Mas eles também, eles são fantásticos. Eu não sei o que é que seria, porque como eu moro sozinha, né? A minha experiência de morar sozinha, porque eu sempre morei com os meus pais. E aí quando realmente eles se foram, restou meus animais, né? Restaram meus animais. E é o que do mesmo jeito, né, que dizem, uma casa, ela não é uma casa sem uma criança,
No meu caso, como eu não tenho filhos e não desejo ter, né? Nunca desejei ter, respeito demais, admiro demais, acho incrível, né, a questão de quem realmente assume, quer, deseja a maternidade, mas isso nunca fez parte de mim. Só que, por outro lado, né, eu quero ser mãe de gatos, de cachorros. Então demanda muito grande, né? Mas assim, a minha casa nunca tá arrumada, né? Nunca tá 100% limpa, mas tá sempre cheia de amor, né? Cheia de bichinhos lá, necessitando de mim, dependendo de mim, e eu também dependo deles, porque eu me sinto muito bem com eles. Além de ser mãe de pet, você também tem muitas fotos incríveis que a senhora tira de ambientes, né? Essa habilidade que a senhora conseguiu foi ao decorrer da sua profissão ou foi só um hobby que foi se aprimorando? O incríveis eu deixo por sua conta, né? Porque eu ainda sou meio... Mas eu gosto, porque eu gosto de fotografar. Não feio só por causa da biologia, né? Porque naturalmente eu gosto da natureza, de estar com a natureza. E quando eu fotografo, que realmente sempre foi por um hobby, eu tento mostrar para quem está vendo a foto a satisfação ou o detalhe que eu estou vendo, o que na verdade às vezes é até impossível, né? Porque como você olha é só seu, mas eu tento passar isso, né? Eu tento através desses registros realmente mostrar a beleza que está ao nosso redor e muitas vezes a gente não percebe, né? Não valoriza. E com a pandemia eu fiquei mais ainda com essa necessidade de mostrar o mundo, né, nesse aspecto mais natural, para que a gente consiga se conectar mais com a nossa natureza. Porque estar aqui numa sala dessa, a gente não está se conectando com a nossa natureza. Nós fazemos parte daquele ambiente natural, né? E muitas vezes a gente esquece, né? Se eu perguntar para vocês, se eu pedisse para vocês escreverem a árvore que tem em frente à sala da Corina, vocês saberiam dizer como é a folha e tal, né? Mas se eu perguntar para vocês sobre qualquer sala construída aqui, vocês saberiam falar. Então tá ali ao redor e a gente não para ver essa beleza, né? E eu gosto de registrar isso. Comecei ontem até que enfim um curso de fotografia para aprimorar mais ainda e para mim realmente tentar deixar aí esses registros mais bacanas, assim, que eu sei que os meus alunos gostam, mas principalmente para mim, né? Porque eu gosto, né? Muito. Ainda sobre os gatos, a senhora acha que essa questão de amar gatos, de cuidar de gatos desde pequena, é alguma coisa que vem de antes? Não sei, realmente. Não sei, porque minha mãe contava que quando eu tava assim, andando na rua, que eu vi um cachorro, até mesmo um cachorro, né? Eu saía correndo, pivetinha para abraçar um cachorro da rua. Uma vez até rendeu uma bela mordida, eu tive que tomar medicação, né? Que antigamente, quando a gente levava uma mordida de cachorro, eram injeções na barriga, tipo 10 injeções, sei lá quantas injeções a gente tinha que tomar na barriga. E aí a minha mãe sempre disse que eu sempre tive isso, né? Mas em relação assim, ao gato, né? Eu confesso que todo mundo sabe realmente essa minha relação mais íntima com os felinos, porque realmente é um animal que eu admiro muito, que eu me identifico muito. E não que eu não gosto de cachorro, tenho 4 cachorros, né? Minhas louquinhas lá que só faltam realmente me colocar louca. Mas os gatos, eles me chamam muita atenção pelo comportamento, né? Pelas personalidades, assim. E eu ainda sou leonina, né? Não sei aí se tem a ver, né? Não sei, enfim. A senhora, acho que a senhora sabe que praticamente toda a escola ama a senhora, então... Acho que não. Pois tenha certeza, muita gente sentiu muita saudade quando a senhora ficou esse tempo longe, tirou esse tempo pra si. Então, a minha pergunta é, a senhora acha que quando a senhora voltou, que o pessoal viu, a senhora foi bem recebida? E o compre em relação ao primeiro ano também? A
senhora está sendo bem recebida com ele? Eu confesso que quando eu voltei, né, e só para deixar claro, né, para quem ouve aqui, né, eu me afastei devido realmente à necessidade do diagnóstico, né, que eu recebi em relação à ansiedade e um quadro de depressão. Então eu precisei desse tempo e foi assim imprescindível, né? Foram 2 meses, eu sei que eu relutei muito, né? Pensando na questão mesmo de vocês, que eu sabia que não ia poder ninguém me substituir, mas eu me coloquei em primeiro lugar nesse momento, né, na questão da minha saúde mental e foi muito bom ter feito isso. E quando eu retornei, eu tive assim um receio, porque mesmo estando afastada, né, alguns alunos entravam em contato comigo através do Instagram. A senhora faz muita falta e tal, tô com saudade, quando é que você volta e tal. Isso, né, alimenta muito assim a alma da gente. E quando eu voltei, eu achava, né, que eu ia ser bombardeada pela curiosidade em relação ao que aconteceu comigo e tal, né? Essa questão da depressão e tal. E não, eu me surpreendi assim de uma forma muito boa, que foram os alunos chegarem: professora, a senhora tá bem agora e tal? E tipo, me acolheram mesmo, né? E não foi, né, aquela coisa só pela curiosidade, o que foi que aconteceu, e não sei o que, né? Não teve isso, não senti isso, senti um acolhimento mesmo, como se, porque a gente fica, infelizmente ainda, quando a gente fala de depressão, as pessoas são muito julgadas, né, com esse diagnóstico. Eu mesma nunca soube o que era ter tido isso, e eu mesma já me vi, tipo, há tempos atrás, quando falava assim depressão, é aquela velha história, né, de você achar que era, é besteira, é frescura, é falta do que fazer. E aí precisou eu estar, né, sentir na pele isso, para entender que não é besteira, né, que não é nenhuma bobagem. E aí eu fiquei também com receio do julgamento, né, do que as pessoas iam pensar. Será que iam pensar porque eu me afastei, por nada, né, daquela questão de diminuir, né, o que você sente, né, das pessoas diminuírem o que você está sentindo. Mas ao mesmo tempo também, no meu tratamento, nesse tempo de licença, eu consegui dizer: não, peraí, né, eu tenho que olhar para mim, né, e quem gosta de mim, quem quer o melhor para mim, não vai ver assim. Então, e quando eu voltei para a escola, eu senti esse acolhimento total mesmo. Fiquei surpresa, não que eu achasse que os meus alunos, né, principalmente os alunos, fossem me tratar ou cobrar alguma coisa de mim, mas justamente pela faixa etária de vocês, de repente a imaturidade, né, ainda da fase de vocês. E eu vi vocês me acolhendo assim, com um carinho tão grande, com alegria tão grande, sem cobrança, e foi muito bom, porque eu estava com receio de voltar, porque eu não sabia como é que eu ia me sentir de novo na escola, né? Será que eu vou, sei lá, ter aí, surtar de alguma forma? Será que eu vou me sentir mal quando eu voltar? E esse acolhimento, né, chegar na escola, esse acolhimento ajudou demais para ver que uma coisa não era assim. Então, tipo, tá tudo no eixo, ficou tudo bem. Eu não quis renovar minha licença, não vejo essa necessidade. E é muito bom estar de volta. Como é que foi o sentimento de, depois de 2 meses, né, longe da sala de aula, a senhora finalmente voltar da aula, voltar a sentir aquela vontade de brigar, porque realmente aluno não é muito fácil de se controlar, principalmente numa sala com 40, 37, 38 alunos. Então, como é que foi esse sentimento de voltar a dar aula? Pois é, né, como eu disse, eu tava com um pouquinho de receio, mas também eu voltei, eu retornei com algo muito certo para mim. Era primeiro a minha saúde, primeiro eu estar bem. Então não posso deixar que
eu não posso deixar que isso que aconteceu comigo, tá, transforme a Glória em sala de aula. Eu não posso deixar me abalar em relação a ter medo, né, de enfrentar algo que eu já enfrento há 18 anos. Então, eu tô me vendo muito como prioridade. Tipo, eu quero tornar a sala de aula um local, claro, eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar minha aula, e eu vou conviver com esses meninos da melhor forma que eu souber fazer, e não como algo pesado, para que eu não transforme em um problema. Então, assim, tipo, ó, Ribeiro pode perturbar lá na minha aula, eu vou olhar pro Ribeiro, paz e amor, Ribeiro, isso, tá? Não me causa mal nenhum, certo? Mas, então, bora lá. Uma pergunta meio de dúvida. A senhora acha uma missão sua fazer a biologia no não sua? Saber que lá na frente vai ter algum biólogo ou alguma pessoa de professor de biologia? Já aconteceu, né? Eu tenho uma ex-aluna que foi minha aluna lá na outra escola que eu trabalhava, gostava muito de biologia, foi estagiária do PIBID, né, do programa da universidade, aí entrou em biologia na OS e ela sempre diz, a culpa é sua, né, foi por causa de você. E entrou na biologia, foi minha estagiária no PIBID, e então acontece, quando eu encontro, né, ex-alunos, assim, eu sempre tive, assim, muitos bons retornos em relação ao que foi vivido naquela época, né, dentro da disciplina de biologia, com a professora Glória, com aquele aluno. Eu sempre tive um retorno muito, muito bacana em relação ao que eu fiz, né, em sala de aula. E eu tento, né, a biologia faz a gente olhar para a vida. E a minha proposta para mim, como eu disse quando eu retornei, é olhar para a vida de uma forma mais leve, mais suave. E a biologia ajuda demais para mim, torna isso mais fácil. E aí eu quero levar essa facilidade, essa leveza, essa beleza que tem, né, no estudo da vida para vocês. Pelo menos tentar, né? Tem dia que eu vou conseguir mais, tem dia que eu vou conseguir menos, que eu não vou conseguir. Mas essa é a minha proposta, né, como educadora. E o meu trabalho, né, com educação, assim, em relação à questão de educação ambiental como um todo, né, da gente se perceber como agente do ambiente, porque não adianta eu saber o nome da parte de uma planta se eu não entendo a importância que as plantas têm para eu estar aqui bem. Quando foi o momento em que a senhora percebeu que precisava dar uma atenção e procurar uma ajuda psicológica? Porque muitas vezes pessoas que têm depressão não enxergam logo de cara o problema delas, né? E aí a pessoa precisa passar por um processo para entender isso. Quando foi que a senhora percebeu? Eu já fazia terapia, mas com sessões de psicanálise até hoje, né? Já vão fazer em junho, vão fazer 2 anos que eu faço terapia psicanalista. Mas a questão da depressão, realmente, né, o braço a torcer aí, pra mim, foi maior em relação a medicações. Porque eu sempre dizia, não, tipo, eu via minha mãe tomando antidepressivo, que realmente acaba sendo normal quando você é idoso, né, ela precisava ali e tal. E eu sempre relutei muito, eu disse, não, eu nunca vou tomar medicação. Não, a chegar a esse ponto eu não quero, né? Mas realmente quando eu vi que a Glória não estava sendo a Glória de sempre, e só a questão da análise psicológica lá, né, com a psicanálise, naquele momento não foi suficiente, e por relatos de pessoas, de familiares que já usam, né, dessas medicações para controlar esse quadro que, na verdade, né, acaba sendo meio que normal na vida de muita gente, né, e ainda mais agora, né? Então, eu dei o braço a torcer em relação à questão da medicação e realmente, não, então agora eu vou procurar um psiquiatra para ver aí como é que essas medicações podem me ajudar.
relutei muito, tá? Mas chegou um momento assim que, e por relatos de pessoas muito próximas que já faziam uso, né, e diziam do lado positivo disso, aí eu dei o braço a torcer, né, e até hoje, né, eu ainda tomo, né, não retirei as medicações, mas pretendo retirar, sou consciente de que eu quero retirar um dia, mas sei também que ainda não é hora, né? Ainda não é momento. A gente sabe que a depressão ela não pode ser resolvida de um dia para outro, né? Então eu acho que ainda está cedo, né? Mas se for necessário, eu continuo. Mas eu sei também que a gente tem que tentar se libertar, né? Na medida do possível que você estiver bem. Hoje eu estou bem. Estou bem. E então, daqui a pouco eu vou estar bem também sem a medicação. Né? Então, também, como é que foi o apoio das pessoas ao redor da senhora? Dos amigos, a gestão do colégio, a família, quando a senhora decidiu entrar no tratamento? Em relação assim, ao ambiente de trabalho, né, eu tenho pessoas muito próximas, né? Me apoiaram demais, né? A gestão da escola também me chamaram para conversar, me acolheram, né? Queriam saber como era que eu estava, porque até então eu tenho muita dificuldade de pedir ajuda. Muitas vezes é da minha personalidade, eu me acho muito autossuficiente. Eu não estou dizendo que isso é uma coisa boa 100%, né? A gente precisa das pessoas, mas eu tenho dificuldade de pedir ajuda. E aí, tipo, no começo, ninguém sabia o que estava acontecendo comigo, né? Realmente ninguém sabia. Então, mas as pessoas começaram a notar, né? E me acolheram. Né? Notaram, assim, né, que a Glória não estava mais sendo a Glória de antes. E eu também percebi, até mesmo em sala de aula, né, eu me via mais intolerante, eu me via mais sem paciência. Então eu disse, não, peraí, porque eu não sou assim, eu não quero ser assim com os meus alunos. Então tem alguma coisa, né? Tem alguma coisa que está desequilibrada. E em relação à família, do mesmo jeito, eu demorei para esclarecer. Como eu moro sozinha, embora eu tenha meus irmãos perto de mim e são os melhores irmãos que eu poderia ter, quando eu revelei, né? Quando falava para um, mas não falava para o outro, e o outro já... Realmente todo mundo se preocupou, todo mundo me acolheu, todo mundo me cobrou eu ter escondido isso, né, mais tempo, né, que eu não podia fazer isso sozinha, que eu precisava de ajuda, de apoio, né, que eles estavam lá. Aí eu relaxei mais, realmente eu deixei mais ser cuidada, porque essa minha característica mesmo, às vezes, de querer ser autossuficiente, me atrapalha nisso, mas isso também eu levo para terapia sempre, né? Isso também é sempre assunto da terapia, lá com o meu psicanalista maravilhoso. E, não, peraí, eu preciso me deixar ser cuidada por quem quer cuidar de mim. Que seja por uma mensagem, né? Oi, amiga, como é que você tá? Né? Das minhas amigas aqui, ou dos meus irmãos, e aí, como é que tá hoje? Vamos viajar, vem almoçar comigo e tal, ou seja, né? Querer me aproximar. E aí, então, em relação a esse apoio, eu acho que eu só não tive mais porque eu demorei para expor isso. Mas no momento que eu expus, eu recebi esse apoio, sim, de várias formas. Voltando no assunto, mas os seus gatos ajudaram na sua recuperação? E mais uma coisa, se ajudaram, eu acho que ajudaram, mas tem como se diz, uma lenda que a senhora sabe todos os nomes de todos os seus bichos. Uma lenda? Eu sei, né? Alguns me atendem mais, outros me atendem menos, mas eu batizei, né? Digamos assim, com nome. Todos os meus animais têm um nome, né? E realmente me ajuda bastante. E me ajudou bastante, porque eu fiquei muito sozinha em casa. Eu me isolei muito nesses 2 meses que eu tirei licença. Era muito difícil para mim querer sair de casa. Eu não queria sair da cama.
Então eu não queria, a única coisa, o que eu sabia que eu tinha que fazer e que eu não deixava de fazer era colocar a comida deles, né, era alimentá-los e me alimentar também. Mas eu não tinha força para levantar da cama no começo. E eles estavam sempre lá, né? Então, assim, você falou em lenda aí, né? Dizem que os animais, eles sentem as nossas emoções, né? Eles ajudam isso. E em relação ao gato, tem isso também, né? Dizem aí as lendas, não sei, que o gato, ele tem essa capacidade, né, de retirar as energias ruins do lugar, né? Tem essa história aí, né? Então, assim, eu me cercava deles, nem precisava, né? Porque eles vinham para perto de mim e acabava realmente essa troca de energia que a gente tem com tudo, né? Se a gente se permite, a gente tem essa troca de energia com uma planta, a gente tem essa troca de energia com a pessoa, né? Com os animais, com o ambiente, com aquelas rochas da cachoeira, aquela água da cachoeira, porque realmente tudo é energia, né? Se a gente for pro lado aí da física quântica, né? Não precisa nem ser só pelo viés espiritual, mas pela física quântica em si, tudo é energia. Então, essa energia das pessoas que eu tive, né, dos meus alunos, tudo isso contribuiu, né? Eu acredito nisso. Sendo a única professora de biologia no colégio e tendo as suas aulas interativas, realmente biologia é um assunto meio chato para quem não entende. Mas a senhora tem um jeito de deixar as suas aulas mais atrativas. Junto com Eu sabia que eu não me acho tanto, eu me cobro tanto em relação a isso para vocês. Para qualquer pessoa que estuda ou que você ensina, acho que com certeza sempre está um sorriso nas suas aulas. Acho que também não só sobre modificar a aula, mas também a personalidade da senhora ajuda muito a gente a gostar. Sabe? Né? Porque também se eu ficar só falando palavras complicadas de biologia, vocês vão me odiar, né? Então a gente tem que dar essa quebra, né? Meio, realmente, às vezes eu visto uma veia cômica, né? Mas porque eu me sinto muito à vontade com vocês, né? E eu costumo dizer, já disse isso em outros momentos para outras pessoas, que dar aula para ensino médio me rejuvenesce. Esse contato que eu tenho com vocês, eu me sinto mais jovem. Eu não queria dar aula para criança, tá? Eu não tenho jeito com criança. Mas com adolescente até me pergunta assim, mas é melhor dar aula para criança, Glória, né? Não, um jovem, adolescente. E eu disse, pois para mim, eu gosto deles, porque olha, ao mesmo tempo que eles me fazem raiva às vezes, eu me divirto demais, né? E aprendo demais com vocês também. Então, assim, eu me sinto energizada, eu me sinto mais jovem do que eu sou com vocês. Eu acho que já está acabando o nosso tempo, mas a última pergunta. Em questão de relacionamento, o que a senhora diz para os homens, né, de interação da mulher, para dar uma dica de como o homem tem que tratar uma mulher, ou do que ele não pode fazer, alguma coisa do tipo? Eita, era melhor gravar assim uns 15 podcasts para isso aí, né? Uau! Mulher! Olha aí, que delícia! Assim, é uma pergunta muito ampla. Realmente, eu acho que não vai dar tempo a gente debater tudo isso, né? Ainda mais se eu for falar aqui parte 2 depois, né? No outro momento, né? Mas, o que é que eu diria para os homens? Nossa, tentar resumir em pouca coisa, ainda mais porque eu falo demais, né? Eu acho que eu queria muito que os homens que estão ouvindo aqui, né, lembrem-se que vocês vieram do útero de uma mulher, que vocês têm irmãs, vocês têm namoradas, vocês têm primas, avós, tias que cuidaram de vocês e ensinaram, né? Muita coisa e continuam ensinando.
e que, tipo, essa dedicação que vocês enxergam nessas mulheres, porque eu tenho certeza que vocês se sentem muito amparados, tá, meninos? Me ouçam aqui, ó. Parem de se preocupar aí com os equipamentos. Eu tenho certeza que vocês, porque eu tô olhando aqui para 6 homens, né? E aí, que vocês... Eu tenho certeza que vocês se sentem amparados com esse amor de mãe, de irmã, de tia, de avó que criou, né, de namorada. Vocês gostam de se sentir amados por elas. Então, por que não ter esse mesmo feedback e mostrar isso? Ai, a minha mãe me ama porque faz a minha comida. E por que um dia eu não posso? Porque a gente acaba vendo isso, né? Olha aqui, a comidinha pronta, então isso é um amor, né? A mãe faz aquilo ali. E como é que eu posso retribuir esse amor? E não ficar só esperando que isso seja um papel de alguma mulher na vida de vocês. E também, de agora em diante, vocês saberem lidar melhor com essa nossa vontade, tá? De ter mais igualdade em relação a vocês. Vocês nos deem essa força, porque ainda está longe. Ainda está longe. Mas a gente está buscando isso e que vocês não vejam isso como algo contra vocês. A gente quer estar do lado, a gente não quer estar acima, né? A gente não quer ser melhor do que vocês. A gente quer estar junto com vocês. E infelizmente a gente sabe que na nossa sociedade ainda impera, né, a ideia de que o homem ele ganha mais um salário, isso é comprovado, isso se sabe, né? A mulher hoje ela ocupa lugares e muitas vezes os homens se incomodam do fato ou debocham do fato da mulher estar ocupando ali uma profissão que antes era só por homens. Então assim, que vocês consigam olhar isso de forma diferente, de agregar, a gente se juntar e não diminuir, né, essa diferença que ainda é muito grande. Vocês ainda são muito privilegiados do que nós. Então, por que esse privilégio não pode ser compartilhado? Para a gente andar junto, né? É muito confortável. A gente sabe que, infelizmente, né, a questão machista no nosso país, né, ainda coloca aqui. E por que a gente não pode ficar junto? A gente não quer ficar aqui. A gente quer ficar aqui. Tá? E então, assim, que vocês percebam isso, a importância que o outro lado aí da moeda, que na verdade não é oposto, né? Uma moeda ela precisa ter 2 lados, né? Não são iguais, mas se complementam, porque a cara só é cara porque tem a coroa e vice-versa, né? Então que a gente entenda que a gente né, esse complemento, tá, um do outro. Então, e para as mulheres, que vocês entendam isso e se fortaleçam juntas, né? Todas nós juntas, principalmente, para entender cada vez mais isso e para que a gente possa lutar, né, por essa igualdade. Não, a gente não luta pela superioridade, a gente luta pela igualdade. Então, é o fim do podcast de Resenha, mais um episódio do podcast de Resenha. De novo, agradecer a presença da Glória. Obrigada a vocês. Obrigada. A gente agradece o convite, né? O convite, né, para estar aqui apresentando, representando os 2 apresentadores que não estão aqui hoje. Então, até o próximo podcast Resenha.